Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Hoje o sol está maravilhoso. Olha que sol aqui, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando para a nossa live. Olha o visual que tá nesse navio. Bom dia, Marciano. Você foi o primeiro hoje, Marciano. Muito bem, bem-vinda, Edna. Bem-vinda, Norma Miranda. Olha como que tá o sol aqui hoje nesse navio, galera. Claudinei, estamos sentindo falta de você, Claudinei. Bom dia, meu povo. Olha que visual, que lugar lindo, galera. Lugar de sonhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai chegando para nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pode olhar para qualquer lado que você não vê terra. Deixa eu tirar o louvorzinho aqui. Você pode você pode olhar para qualquer lado que você não vê terra, não vê nada, só água para tudo enquanto é lado, né? Muito bem, Fabiana. Vou esperar você aqui ainda. Então, estou esperando Fabiana Sarmento aqui hoje na nossa live. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. E aí eu liguei para minha filha Priscila, né? E ela falou assim: pai, falta só 8 minutos para a live, então não atrasa, porque a live não atrasa nenhum dia. Esse é o lema da nossa live, galera. Sabe por quê, né? Porque quem atrasa não adianta. Galera, bom dia, sejam todos bem-vindos para nossa live Café com o Presidente. A gente tá fazendo uma série de lives aqui, né? Nós estamos num cruzeiro da Herbalife, tem mais de 1.700 pessoas só da Herbalife. E o legal, né, que ontem estava tendo uma festa do branco. Eu nunca, daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Sobre ficar em festas. Geralmente eu não fico, mas ontem eu fiquei até mais de 1h da manhã. Quando acabou uma festa e ia começar outra, todo mundo espantado, né? O Wellington na festa, ele nunca fica em festa. Mas vamos lá, vamos começar a nossa live. Hoje a gente tem muita coisa para falar. Eu quero ouvir muitas pessoas. Eu tô com um convidado ilustre aqui na minha frente hoje, Adriano. Adriano tá na live todos os dias, mas ele nunca apareceu na live, é porque disse que eu tô no trabalho, eu tô no trânsito, aqui no meu trabalho não pode. Aí ontem à noite eu peguei Adriano e falei assim: tá bom, vai na live amanhã, vai aparecer Adriano ao vivo, que ninguém nunca viu Adriano, e agora Adriano vai aparecer aqui na nossa live, então se prepare. Galera, a gente começa sempre com um versículo bíblico, né? Já que eu não trouxe a Bíblia, eu trouxe um outro celular que eu pego o versículo bíblico aqui no celular, tá? E o versículo bíblico hoje, ele está em Gênesis 40, 23. Gênesis capítulo 40. Oi, Bill, estão com saudade de você, viu, Bill? Versículo bíblico, ele está em Gênesis capítulo 40, versículo 23, que diz o seguinte: é uma passagem bíblica, né, onde fala sobre José do Egito, né? Diz o seguinte: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele.
Só para a gente entender mais ou menos essa passagem bíblica é uma José, né? Ele estava preso e lá José era bom de network, José era bom de conversa, José era bom de criar relacionamento. Todo lugar que ele ia, ele começava a conversar com alguém. Foi o que o Eric Ouro ensinou pra gente aqui no treinamento agora da terça-feira, de gerar contato com o maior número de pessoas. E o José, ele gerou contato com o copeiro, estava ele, o copeiro, preso, né? E ele falou de uns sonhos lá pro copeiro, só que daí a pouco o copeiro esqueceu dele. O copeiro foi solto, né? Deve ter dado o prazo dele ser solto. O copeiro foi solto, mas ele esqueceu de José. A pior de esquecer é que ele nem lembrava de José mais, né? Que ele podia ter falado pro faraó, tem José lá, um cara lá que faz uns sonhos, né? Que lê uns sonhos, que consegue descobrir sonhos. Então, deixa eu dizer para você sobre, às vezes, essa passagem bíblica ensina muito pra gente, sabia? Sobre, às vezes, a gente se achar esquecido, ou alguém esquecer da gente, alguém não valorizar a gente, né? Existem certos momentos na nossa vida que parece que os nossos sonhos ficam para trás, né? Nossos sonhos ficam distantes, os nossos sonhos ficam inatingíveis, né? E eu queria fazer um pedido para você, não desanime não, tá? Porque os desafios vão aparecer na nossa vida. Nem sempre é só financeiro, tem desafio de saúde, tem desafio de relacionamento, mas cada um de nós vai ter algum desafio. E às vezes aquele sonho que a gente tinha, né? Às vezes é criança, a gente tem um sonho grande de morar numa casa bonita, de ter um trabalho legal, e aí chega na realidade, né? Que o nosso sonho é uma coisa, agora a realidade é totalmente diferente. Às vezes eu sonhava em ter um carro e ainda tá andando de ônibus. Às vezes eu quero morar numa casa boa e estou morando numa casa ruim. Às vezes eu queria ter um determinado emprego e não conseguia aquele emprego ainda nem na área que eu trabalho. Então, o meu pedido para você hoje nessa manhã aqui é que não abaixa a sua cabeça não desanima não, sabe por quê? Porque uma hora a sua hora vai chegar, é uma questão de tempo. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, Herbalife é igual fila de banco, se você não sair da fila, a sua hora vai chegar. Agora pode demorar 5, 8, 10, 15, 20, 30 anos. A pergunta é o que você está fazendo para dar o próximo passo. Uma coisa eu posso dizer para você, o fato é que na nossa vida, né, a gente não consegue nada sem sacrifício. Não tem como conseguir qualquer coisa. Gente, tem muita gente que está nesse cruzeiro agora aqui, que se sacrificou para estar aqui, ou abriu mão de alguma coisa, abriu mão de um final de semana, abriu mão de umas férias, abriu mão de um casamento, às vezes abriu mão de alguma diversão para estar lá no Espaço Saudável, para fazer a produção, para estar aqui com a gente hoje. Então, não existe sucesso sem dor. Anota isso aí, porque não tem mesmo. Eu não conheço nenhuma pessoa que é bem sucedida e que ele não teve desafio nenhum, que foi tudo assim, mil maravilhas. Mas eu queria que você entendesse que a luta que você está tendo aí no dia a dia seu, eu não sei se é no casamento, nas finanças, na saúde, no relacionamento, essa luta que você está tendo tem um propósito, sabia? Mas é importante a gente entender que de onde a gente está para onde a gente quer chegar, vai ter uma caminhada, e nessa caminhada tem desafios, né? Às vezes é uma estrada buracada, às vezes é montanhosa, às vezes é muito cheio de curva, mas a gente tem que estar preparado, sabe por quê? Porque de onde você está para onde você quer chegar, tem desafio sim, mas tem um lugar maravilhoso para na hora que você chegar. Eu não sei se a sua meta é chegar no PIN de presidente da Herbalife, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Independente do que você está vivendo, independente dos sacrifícios, vai valer a pena. É só uma questão de tempo. Galera, o tanto de sacrifício que eu já enfrentei, né? Desde lá de novinho, que eu saí de casa com 14 anos, depois morando para São Paulo. Eu lembro que quando eu mudei para São Paulo, eu estava recém-casado e eu viajava para os interiores como vendedor, né, numa empresa de aço que eu trabalhava. Tati ficava em São Paulo e um dia ela resolveu ir de ônibus, né? E na hora que ela estava parada lá no ponto de ônibus, alguém deu um tiro lá numa outra pessoa no ponto de ônibus e ela sozinha em São Paulo, e aí queria voltar para Minas. Então, ou seja, quando eu comecei o negócio da Herbalife, que eu fui para Maceió, desenvolver a atividade da Herbalife lá em Maceió, não conhecia ninguém, nunca tinha ido a Maceió, ficava entregando convite lá no meio da rua. Deixa eu dizer para você, não tem como, é uma questão de tempo, tá? Vai ter desafio na trajetória de todo mundo. E só para a gente finalizando aqui, eu queria que às vezes você está pensando assim, alguém esqueceu de mim, alguém não lembra mais de mim, às vezes alguém me ofendeu, né? E a gente fica com aquela mágoa, e
quando a gente fica magoado, quem sofre é a gente, o outro não tá nem aí. O outro às vezes está lá dormindo agora aqui no cruzeiro, ou tá passeando, sei lá, e às vezes a gente é que fica magoado. Então, eu e você, nós somos filhos de Deus, tá? Anotem isso aí. E como filhos, nós somos herdeiros. Então tem muita coisa boa pra gente, tem muita promessa boa pra gente. Tem algumas músicas que me fascinam quando fala disso de sonhos, sabia? Uma é da Isadora Pompeu, que fala que tem bênção sem fim. A outra é da Ludmila Ferber, que fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Beleza? Mas vamos partir para a nossa live. Hoje é a nossa live de número 1062. Ontem eu falei o número errado da live. Ontem era a live de 1061. Hoje é a live de 1062. Daqui a pouco eu vou querer ouvir alguém, hein? Então se prepare aí que eu vou chamar uma pessoa daqui a pouco para contar pra gente como que tá sendo aí, como tá você que não tá no cruzeiro. Se você tá no cruzeiro, quiser entrar aqui ao vivo, manda um aviso para mim. Se você quiser vir aqui para o final do cruzeiro, aqui na traseira do cruzeiro, no 11º andar, vem para cá que você vai poder falar ao vivo aqui hoje. Hoje é a nossa live de número 1061 e a gente sempre começa com uma frase do dia, e a frase do dia é, anota aí: pequenas ações levam a grandes resultados. Frase do dia é: pequenas ações levam a grandes resultados. Galera, é só uma questão de tempo, tá? Tudo na vida se acumula. A gente precisa perguntar o que nós estamos acumulando no dia a dia. O que você tem acumulado, né? O que você no dia a dia, as coisas, você está somando o que? A gente acumula gordura, a gente acumula saúde, a gente acumula doença, a gente acumula tudo nessa vida. A pergunta é o que eu estou acumulando. Beleza? Galera, então vamos lá. A gente está fazendo a live hoje, é a nossa terceira live, né? Fizemos terça, quarta e quinta live diretamente do Cruzeiro da Herbalife, né? Olha que visual que a gente tem aqui, só para vocês saberem como que a gente está aqui no Cruzeiro, né? Deixa eu só virar essa câmera aqui um pouquinho, ver se eu consigo virar a câmera para vocês verem como que tá a situação aqui. Olha aqui, a gente está bem em alto mar, não tem nada de terra próximo. Para qualquer lado que você olhar, ó, é só mar. E o sol hoje está rachando. Ó, meu amigo Adriano, daqui a pouco a gente vai ouvir Adriano, cara. Adriano nunca teve um tempinho, coitado, porque trabalha demais também. Alguém tem que trabalhar para manter aquela Suzana que não é fácil não. E aí, o Adriano vai estar aqui com a gente hoje. Mas vamos começar a nossa live. Essa semana agora, né, um dos temas da nossa live era o que a gente precisa fazer para ter a nossa vida de sonhos, tá? E eu queria agora, a gente está com 72 pessoas na live. Oi, Fabiana Sarmento, vamos pedir Fabiana para falar? Deixa eu puxar a Fabiana aqui. Fabiana está ao vivo. Maravilhosa da Fabiana, umas fotos na beirada da piscina, fotos da Fabiana na jacuzzi. Fabiana, mandei o convite aí para você, eu acho já, né? Oi, Fabiana! Bom dia! Você Olha, já eu já acorda bonita assim ou estou. só hoje? Só hoje. Olha aqui, gente. Estou na Fa- Gabi, Fabiana, na o Araújo. sol hoje tá ajudando, não tá? Tá demais. Olha aqui, sem filtro, gente. Já pronta para ir para academia, com meu short matinal. E muito feliz e grata por esse momento. Fabiana, ontem eu estava vendo umas fotos sua, assim, pegando o mar, família na jacuzzi. Fala para quem não... Porque hoje a gente tem aqui nessa live agora pessoas que se qualificaram, mas não vieram. Pessoas que às vezes fizeram a pontuação, mas não fizeram os 3.000 pontos e não se qualificaram. E também tem gente que não se qualificou. Fala como está sendo a experiência desse cruzeiro para você. Olha, vale a pena fazer um plus a mais, vale a pena se qualificar, se comprometer com os números e com as metas. É super simples, é só você colocar no coração e fazer por onde que acontece. Para mim, o mais gostoso é poder promover esse estilo de vida para os meus filhos. Gente, é perfeito. Eles poderem sentir essa experiência que eu não sentiria quando eu era criança e eles poderem viver isso, eu faço por eles. Então, para mim, vale a pena
E eu convido você que ainda não se experienciou esse momento, não esteve na Herbalife, não participou das férias, vale a pena, se permita, é um presente. Pode Verdade. falar, Wellington. Fabiana, vamos pegar só, se você pudesse falar ontem, do dia de ontem, o que, que mais te marcou no dia de ontem no Cruzeiro? Ai, tirando assim, ó, o cruzeiro, as viagens, a convivência, você conversa com um, conversa com o outro, você vai pegando novas experiências, você revê os amigos, você vê que você não está só. É um negócio incrível, que vale a pena você chegar lá fora e trabalhar, estar nas próximas férias. Muitas, muitas emoções. É uma Fabiana, delícia, a gente vê cada momento. verdade. Ó, brigadão aqui por participar da live. Vai lá para sua academia. E a gente não Eu que encontrou que agradeço. ainda não, a gente não encontrou que ainda, né, Fabiana? Eu tava falando isso. Meus meninos, a mãe, você viu o Wellington? Eu falei, ainda não, mas eu vou ver o Wellington. Vou dar um beijo Nós nessa vamos nos bochecha encontrar aqui. dele. Fica com Deus aí. Ó, um beijo Tchau, e para tchau. quem tá em casa, vale a pena trabalhar para estar aqui. Tchau. Tchau, tchau. Galerinha, vamos lá. Nossa live diretamente do Cruzeiro da Herbalife. Ó, gente, o visual aqui é mágico. A gente precisa entender isso aqui. Isso aqui é uma vida de sonhos, ó. O Cruzeiro está indo muito devagarzinho, né? Porque a gente navegou a noite inteira e vai navegar também hoje o dia inteiro até amanhã em Santos. Não vai parar a lugar nenhum. Então, ou seja, a gente vai fazer aqui um trajeto bem devagarzinho, mas a gente vai aproveitar bastante o Cruzeiro, todo mundo vai ficar hoje dentro do Cruzeiro, ninguém vai para a terra, então agora vai ter chance da gente encontrar com todo mundo, beleza? Então essa semana agora a gente optou em falar de o que fazer para ter uma vida de sonho, né? Porque, galera, é sério, eu falei ontem e vou repetir hoje, uma viagem de Cruzeiro, tá? É ter uma vida de rico antes de ser rico. A gente tem 1.700 pessoas aqui da Herbalife, eu acredito que 90% não é rico, né? Então, ou seja, vamos imaginar que tenha 170 ricos, tá? Dos 1.700, mas tá todo mundo igual aqui, tá todo mundo tendo uma vida de rico, né? Porque os restaurantes são iguais para todo mundo, né? As áreas de lazer, o teatro, ontem teve um teatro maravilhoso, então, ou seja, é isso que eu queria pedir para você. Independente do momento que você está vivendo no seu negócio agora, tá? 2024, nós temos umas férias em andamento agora, né? As férias para ir para o resort Gran Paládio lá na Bahia. Mas vai ter em 2025, vai ter 2026, vão ter férias em 2027. O que eu acredito, opinião minha, tá? Não, eu não posso falar isso porque eu não sou funcionário da Herbalife. Mas o que eu posso falar é que este deve ter sido o último ano que a Herbalife lançou algumas férias, onde com apenas 2.500 pontos vai poder um casal, né? No passado, quando eu entrei na Herbalife, deve ter várias pessoas aqui na live que sabem disso que eu vou falar agora, para ir para umas férias da Herbalife, quem fazia era 90 mil pontos, tinha que fazer 110 mil pontos. Magno Vieira, as férias da Herbalife que tinha que fazer mais pontos, você fez quantos pontos? As férias da Herbalife que tinha que fazer mais pontos, você fazia era quantos pontos? 2.500, né? Não, as grandes, para ir, por exemplo... 10 mil. Para ir para Porto Seguro era 90 mil pontos. 130 mil. 130 mil pontos para ir lá para um hotel que tinha lá no... 130 mil pontos. Tinha um hotel ali que teve... Ontem teve um filme, esqueci o nome do hotel. No ano. Eu nem me qualifiquei. Tinha que fazer 130 mil pontos. Né? Tinha uns atalhozinhos, se você fizesse alguma equipe mundial, ganhava uns pontos, diminuía uns bônus, né? Então deixa eu dizer para você, agora 2.500 pontos durante 10 meses, são 25 mil pontos, para ir um casal, para ter essa vida de luxo aqui no Cruzeiro, vista mar 24 horas, comida à vontade, gente, é coisa de sonho, não existe isso. Workshop toda hora de Magna, que toda hora você encontra com o líder, né? E eu estava conversando ontem com muita gente que veio pela primeira vez, né? E eu perguntava o que você fez para poder estar no Cruzeiro. E eu vejo que todo mundo abriu mão de alguma coisa, né? Todo mundo fez algo diferente.
E sabe o que eu aprendi com isso? Eu aprendi com isso que se a gente quer fazer uma revolução na nossa vida, né, não dá para a gente tomar atitudezinha simples, não sabia? A gente precisa tomar atitude radical. Galera, eu não sei não, mas eu vou engordar uns 2 ou 3 quilos nesse cruzeiro, no mínimo, se não for mais, que eu vou engordar nesse cruzeiro aqui. Agora, daqui a 60 dias tem Bogotá, e lá em Bogotá vai ser uma semana que eu vou ficar em Bogotá. E vai ser um ritmo acelerado, mas daqui a 60 dias dá para a gente fazer muita coisa. Dá para a gente fazer um plano de 60 dias aqui, não dá para fazer um plano de 90, mas dá para fazer um plano de 60. Para você que está aqui agora, que ainda, Elton, mas eu não iniciei a minha qualificação para as próximas férias da Herbalife. Eu não sei se você lembra, mas há 1 minuto atrás eu falei, se você quiser tomar uma decisão na sua vida, fazer uma revolução na sua vida, uma revolução completa, você precisa tomar decisões radicais. Uma coisa eu sei, se você, a partir de agora, tá? Nós estamos aqui no mês de abril, vamos imaginar que acabou abril, nós temos ainda 8 meses até o final do ano, são 8 vezes 30, 24, 240 dias até o final do ano. Se você falar todos os dias com 10 pessoas de negócio, focado em apresentar o plano, focado em mandar um link de uma apresentação, pode ser as minhas apresentações gravadas, não sei o que você vai fazer, nós estamos falando que você vai mandar isso aí para 2.400 pessoas. 10 pessoas por dia, vezes 240 dias, são 2.400 pessoas. Isso, galera, eu te garanto que isso aí você está tomando, vai criar uma mudança radical na sua vida. Literalmente. Se você fala para 2.400 pessoas de negócio até o final do ano, o resultado vai vir, o resultado vai acontecer. Não tem como isso não dar certo. Então, ou seja, anota isso aí e começa a praticar isso. Quero fazer uma revolução na minha vida, eu preciso tomar mudanças radicais, né? Em todas as áreas. Gente, a nossa vida não tem muita área não, sabia? A nossa vida tem primeira área saúde, né? E com alguns passos aí você dá uma mudada na sua saúde, tomando mais água. Eu cheguei aqui para fazer a live e esqueci de trazer minha garrafa. Minha garrafa ficou lá no quarto. Aí tinha alguém correndo aqui que tinha acabado de tomar o hype drink dela, estava com a garrafa vazia. Eu pedi a garrafa emprestada. O Adriano se prontificou, foi ali, buscou água para mim. Mas coisas simples aqui, que a gente precisa tomar água todo dia e às vezes a maioria das pessoas não tomam água. Fazer uma alimentação, evitar carboidrato depois das 18 horas. Gente, eu falei 2 coisinhas só: tomar água, evitar carboidrato depois das 18 horas e fazer uma atividade física. Se você fizesse só essas 3 coisas simples, né? Tem outras, né? Mas se você fizer essas 3 coisas simples, e é lógico usando o shake da Herbalife, né? Você já vai ter uma vida saudável em termos de saúde. Ah, eu quero tomar uma decisão radical na minha vida financeiramente. Faz uma coisa, começa a poupar 10% só, né? Ah, eu não consigo 10%. Começa com 1 para você criar o hábito, depois para 2, depois para 5, depois para 10. Gente, eu queria que vocês acreditassem, né? Não funciona assim para a maioria das pessoas não, tá? Mas vai acontecer para todo mundo aqui, se ficar nesse negócio, fizer o que fazer e criar um grande negócio. Vai chegar uma hora que você vai poder viver com 10% que você ganha, sabia? Você sabia que tem muita gente na Herbalife hoje que vive com menos do que 10% do que ganha? Imagina bem você chegar nesse ponto, viver com menos de 10%. A gente precisa começar. Eu sei que a maioria fala assim, eu não guardo dinheiro porque não sobra. Sabe por que não sobra? Porque você gasta antes. Mas se você começar a guardar antes de gastar, nem que seja um pouquinho, só para criar o hábito, você já vai mudar a sua vida radical em termos financeiros. Ô Elton, no relacionamento, como que eu faço para mudar a minha vida em termos de relacionamento? Precisa fazer coisas simples. Às vezes ouvir mais, escutar mais um áudio de desenvolvimento pessoal, mas são coisas assim que a gente começa a fazer aos poucos e a gente vai literalmente mudar a nossa vida. Então, meu convite para você agora é que pense aí em quais áreas da sua vida que você precisa fazer uma mudança radical se você quer ter resultado diferente. Galera, e a gente vai ouvir Adriano. Vem cá, Adriano, por favor. Deixa eu contar a história de Adriano para vocês. Adriano, traz a cadeira aqui, Adriano. Adriano, todo dia ele entra na live. Quando alguém entra lá e vê lá assim, é Didi Rosendo, é? Didi Rosendo. Didi Rosendo. Aí eu chamo Adriano todo dia, né? E Adriano, bom dia, bom dia, bom dia. Aí nenhum dia Adriano pode. E ele me responde assim, não, tô no trabalho, tô no trânsito. Ontem eu encontrei Adriano aqui e esse é Adriano. Adriano, bicho. Adriano, para quem não sabe, Adriano é casado com a Suzana Rosendo.
A Suzana, que já esteve aqui na live várias vezes, qualificou a Get em plena pandemia, qualificou a Get aqui participando das lives, e hoje está a Adriana aqui. Fala pra gente, Adriano, o que as lives se ajudam? Fala um pouquinho primeiro de Adriano, o que Adriano fazia, insatisfações de Adriano, e aí depois a gente fala o que as lives ajudam. Bom dia, sou Adriano Rosendo. Na verdade, ainda não faço, né? Eu acho que faço 10% do que poderia fazer. Sou contador de um grupo de empresas há 25 anos já. E as lives me ajudam em quê? São gotas de sabedoria a cada dia que a gente pega de um e de outros conhecimentos para se adequar ao mercado da gente, né? A gente vê o que a gente já faz hoje e tenta colocar em prática algumas coisas para ver se melhora cada dia mais o nosso trabalho lá no espaço. Adriano, brigadão. Galera, hoje para mim um dos espaços mais bonitos do Brasil, tá? É o espaço do Adriano e da Suzana, fica lá em Aracaju, um espaço maravilhoso. Quantos metros tem aquele espaço, Adriano? 120. 120 metros, um espaço lindo embaixo na rua, uma parte de cima maravilhosa. A Suzana... Adriano, mais ou menos quanto vocês estão ganhando com a Herbalife? Mais ou menos? Em cerca de 14 a 17 mil. Gente, entre 14 e 17 mil reais de lucro líquido. A última vez que eu fui a Aracaju, não, a penúltima vez que eu fui a Aracaju, eu dormi lá na casa do Adriano e da Suzana. Eles moram num condomínio, literalmente pé na areia. Você vai andando assim dentro do condomínio e aí ele termina na praia, né? E começaram um negócio há um tempo atrás, construíram um negócio gigantesco, tem uma organização maravilhosa, um espaço lindo, altamente produtivo. A Suzana já passou aqui na live falando sobre Slim Day, vendendo dos kits de bebidas funcionais. Lá no espaço dela, uma produção altíssima, se qualificam para tudo. Então, deixa eu dizer para você, eu não sei se você no dia a dia, o que você tem feito com os conhecimentos dessas lives, tá? Mas começa a praticar, começa a colocar em ação aquilo que você aprende aqui. Lembra que aqui a gente aprende, pratica bastante, ensina para o maior número de pessoas. Adriano, brigadão, meu irmão, ó, Deus lhe abençoe. Galera, mas vamos continuar aqui que eu quero ouvir mais gente aqui hoje, hein? 100 pessoas na live, 7 horas e 25 e a gente está falando diretamente do Cruzeiro. Olha que lugar, meu amigo Alexandre Carneiro, olha que lugar maravilhoso. O sol hoje, nem consigo olhar para lá, ó, tão forte que está o sol hoje, uma vista maravilhosa. E vamos ver se daqui a pouco aparece outra pessoa. Deixa eu limpar meu celular, deixa eu limpar aqui que está sujo. Daqui a pouco eu ver se aparece outra pessoa aqui. Vamos chamar outra pessoa aqui para a nossa live, que dá depoimento aqui. Então, deixa eu dizer para você, o que a gente precisa entender é o seguinte. Essa semana nós optamos por falar o que fazer para ter uma vida de sonho, né? E a maioria das pessoas, galera, eu nem tomei meu shape control. O Adriano pegou água para mim. Só que eu estava tomando água pura. Aí o Magno Vieira perguntou assim, você quer que coloque um lift-off? Eu falei assim, é lógico que eu quero. Ele disse, eu vou ali buscar mais água. Aí Magno Vieira foi lá buscar água. Imagina bem, cara, sendo tratado aqui, o garçom milionário. Já veio um Guedes primeiro e depois um milionário. Rapaz, né? Qual é o endereço do Adriano? O endereço do espaço do Adriano é lá em Aracaju. Qual é o endereço lá, Adriano? José Ramos da Silva, 303. Rua o quê? José Ramos da Silva. José Ramos da Silva. 303, 13 de julho. 303, bairro 13 de julho. Para mim é um dos espaços mais bonitos do Brasil. Ó, alguém tá falando para chamar a Valane. Eu encontrei com a Valane ontem. Aqui, eu vi a Valane em algum lugar aí. Falei para ela sobre o que eu tava fazendo live, mas a Valane não apareceu aqui ainda. Nós temos amanhã ainda aqui. Quem sabe se a gente encontra a Valane aqui. Beleza? O Instagram dele é... Tem Instagram do espaço? Teste Shake. T-A-S-T-Y. Teste, escreve Teste Shake. Aju. Teste Shake Aju. Ó, alguém já escreveu aí, exatamente aí, ó. O professor já escreveu aí pra gente, Júnior. Qual que é o endereço do espaço do Adriano lá em Aracaju. Quem for Aracaju, galera, vale a pena ir lá ver o espaço da Suzana e do Adriano. Mas é maravilhoso o espaço, você sai de lá fascinado com o espaço, com a organização, com o profissionalismo lá. Suzana, ela faz as coisas bem feitas, entendeu?
Então deixa eu dizer para você, é importante a gente entender esse conceito aí. Galera, tá dando para você ver o céu aqui atrás de mim? 100% azul, não tem uma nuvenzinha aqui, até que pro outro lado ali tem umas nuvens, ó. Mas aqui não tá com nuvem nenhuma. Então a gente está diretamente no Cruzeiro. O Cruzeiro está andando bem devagarzinho, navegando bem devagarzinho, que a gente vai navegar até amanhã. Deixa eu dizer para você, Wellington, tem segredo na Herbalife? Tem. Mas eu vou contar para vocês agora. Anota aí. Vai ser revelado o segredo. Sabe qual é o segredo? O segredo é falar muito com poucas pessoas. Esse é o segredo. Falar muito com poucas pessoas. E sabe qual que é o maior problema do distribuidor da Herbalife? Ele tem 10, 15 pessoas ali no espaço dele e ele fala muito com aquelas pessoas ali. Então, ou seja, o segredo da Herbalife, eu falei errado. O segredo da Herbalife é falar pouco com muitas pessoas. E eu falei errado. A maioria das pessoas falam muito com poucas pessoas. E o segredo é falar pouquinho com muitas pessoas. Magno foi buscar Hype Drink, ele veio com café, bicho. Café com... Rapaz, é Coca-Cola, Magno? Rapaz, isso aqui hoje é café com presidente de verdade, ó. Café com presidente. Cuidado desse presente. Rapaz, Magno, você não põe adoçante não, né? Você tá doido? Tô doido, o cara traz café sem adoçante. Mas assim que eu gosto, sabia? É desse jeito que eu queria mesmo. Maravilhoso. Ambiência é tudo. Café com presidente. Será que eu vou começar a tomar café? Eu normalmente não tomo café. Agora eu vou começar a tomar café agora sem açúcar, inclusive. Deixa eu dizer pra você. O segredo é falar pouco com muitas pessoas. Esse é o segredo da Herbalife. Se você falar comigo, Wellington, tem um segredo? Tem. Esse é o segredo. Olha o que o Magno Vieira trouxe pra mim aqui, galerinha, ó. Liftoff. Eu vou poder tomar até meu shape control aqui agora. Liftoff com fibra de uva, bicho. Rapaz, o atendimento aqui tá mais VIP. Nem quando eu fui VIP lá no STS Belo Horizonte, eu tive esse atendimento assim. Porque Magno Vieira nunca me chamou pra casa dele. Já vi lá Márcio Viana na casa dele. Já vi lá Márcio Fagundes na casa dele. Marconcelli na casa dele. Fred, mas nunca me convidou pra casa dele. Mas um dia, quem sabe. Olha aqui, bicho, ó, que o Magno preparou pra mim. Hype Drink com Liftoff com fibra de uva e muito gelo. Daqui a pouco eu vou tomar. Deixa eu dizer pra você. Então, esse é um dos segredos para mim, e é um segredo, na verdade, que qualquer pessoa... Gente, eu tô falando aqui que tem que falar bonito para muita gente. Eu tô falando aqui que tem que falar... você tem que falar... Ó, se você... Gente, olha que legal, eu vou dar um depoimento meu aqui. Eu tenho 23 anos de Herbalife. Aqui tá um pote de shake, ó. Eu tomo shake no café da manhã aqui no Cruzeiro. Se você falar comigo assim, Wellington, você vai ganhar agora... Ó, aqui do meu lado tá o Adriano e o Magno. Se eles falaram para mim, ó, você vai ganhar R$1 milhão para eu falar uma coisa, assim, a porcentagem que tem de um item que está aqui nesse rótulo, ó, eu acabei de perder R$1 milhão. Galera, eu tenho 23 anos de Herbalife, eu vou até ler um agora aqui, e se um dia alguém me oferecer R$1 milhão, eu não perco, né? Carboidrato tem 9,1 gramas de carboidrato, que representa 3%. Agora eu já sei, quando alguém perguntar quanto de carboidrato tem no shake, eu já sei que é 9,1. Porque até então, galera, eu nunca tinha prestado atenção de qual que é a porcentagem de cada item aqui desse rótulo. Sabe por quê? Porque para chegar presidente você não precisa saber disso não. Você não precisa saber. O Instagram do Adriano, galera, já falei, vou falar de novo, Adriano tá com moral, viu? Todo mundo quer saber só do Instagram. O Instagram do Adriano é Tast Shake, escreve T-A-S-T-Y, Tast Shake, Aju, Tast Shake, Aju, este é o Instagram do Adriano. Então deixa eu dizer para você, se você entendeu que esse é o segredo do nosso negócio, tá? É falar pouco com muitas pessoas. Lembra que mais, esse aí, ó, alguém já escreveu aí, ó, Tast Shake, Aju, muito bem aí, André Saquino. Obrigado aí. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. É importante que você entenda isso. Esse é o segredo. Se você agora já sabe qual que é o segredo da Herbalife, que está sendo contado por um presidente da Herbalife, o segredo é falar pouco com muitas pessoas. Meu irmão, faça uma coisa. Se eu fosse você, eu vou te dar uma dica agora, tá? E a dica é, pega aí 10 bagos de feijão, pega 10 bagos de milho, pega 10 moedinhas aí, sei lá, de 5 centavos, 10 centavos, não importa o que. Sai com isso de casa e num bolso. Quando você falar com uma pessoa,
você passa para o outro bolso. Ou melhor, tem uma dica melhor. Você vai mandar fazer panfleto de negócio, oportunidade de negócio, trabalho a partir de casa, não sei, qualquer coisa. Só isso aí, um panfleto. Trabalhe a partir de casa, pergunte-me como. E aí você coloca um texto lá, ganha uma renda extra a partir das suas horas livres, trabalhando de forma presencial ou de forma online. Só isso. Sai de casa todo dia com 10 panfletos desse. E você não pode voltar para casa com panfleto. Galera, deixa eu dar um depoimento para vocês aqui, que esse depoimento, eu já devo ter falado esse depoimento aqui na live, tá? Mas eu quero relembrá-lo, porque isso aí me fortalece toda vez que eu lembro desse depoimento. Aí eu me arrepio dele, ó. Alguns anos atrás, ó o Magno aqui, ó, panfleto aqui no Cruzeiro, ó. Na bolsa, andando aqui na rua, no meio do Cruzeiro com panfleto. E não é um não, é um monte. Deixa eu dizer para vocês aqui um depoimento que eu vou dar aqui sobre falar com muita gente, falar pouco com muita gente. No ano de 2006, eu estava lá num evento em Boca Raton, nos Estados Unidos, e nesse evento em Boca Raton, na hora lá no palco, tinha mais ou menos 1.200 pessoas nesse evento, tinha uns 1.100 mais ou menos presidente. Eu não era presidente nessa época, mas eu estava lá que eu era 7.500 royalties. E aí eu estava nesse evento lá no palco chamaram o John Peterson, né? Que era o número 1 do mundo, né? E esse John Peterson, ele foi lá dar um treinamento dele, e no treinamento dele ele era falando sobre geração de contatos. E ele contou uma história, que eu já contei isso dezenas de vezes, mas eu vou contar de novo, porque às vezes alguém aqui já ouviu ela dezenas de vezes contado por mim, mas ainda não entendeu a essência dessa história, dessa mensagem. Deixa eu dizer para você, ele diz o seguinte, que ele tinha uma meta de falar com 10 pessoas todos os dias. Todo dia ele tinha uma meta de falar com 10 pessoas. Deixa eu tomar um café sem açúcar aqui do Magno, ó. Maravilhoso, delicioso. Agora só vou tomar café sem açúcar. E aí, ele contando a história que ele tinha uma meta de falar com 10 pessoas todo dia. Aí um dia lá, no dia da semana, não sei qual dia da semana, ele chegou em casa, ele tinha 2 panfletos. Só tinha falado com 8, estava chovendo demais. Bem-vindo, Padre Caio. Padre Caio, tá no Cruzeiro, Padre Caio? Se tá no Cruzeiro, me conte aí que tá no Cruzeiro. Padre Caio, eu tô aqui, ó, no finalzinho do Cruzeiro, no 11º andar, Padre Caio. A gente tá fazendo a live todo dia daqui no 11º andar, perto das piscinas aqui na traseira do Cruzeiro. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Então, ele tinha a meta de falar com 10 pessoas por dia. Aí ele tinha 2 panfletos no bolso. Preste atenção nessa história que eu vou falar, galera, que pode ser que isso vai mudar a sua vida completamente. E aí ele saiu da casa dele, né? Ele saiu da casa dele e desceu do apartamento e foi lá num bar. Tinha um bar em frente da casa dele ali, do prédio que ele morava, sei lá. E aí o que aconteceu é que quando ele chegou lá, só tinha 2 pessoas. Tinha um garçom e um cliente, né? E aí ele entregou os 2 panfletos, foi para casa, dormiu tranquilo. No outro dia ele fez o trabalho dele e quando ele chegou para dormir, ele tinha 1 panfleto no bolso. Ou seja, ele só tinha entregue 9, né? O que ele fez? Não dormia, deitou na cama, estava chovendo muito lá em Los Angeles, ele não conseguia dormir, rolava na cama, rolava para o lado, rolava para o outro, e falou assim, não, eu preciso sair daqui para entregar esse panfleto. Ele saiu, voltou lá no bar dele, para ver se no bar que ele tinha entregado no dia anterior. Quando ele chegou lá, só tinha o garçom. Inclusive, eu estou vendo aqui agora na minha frente, bom dia. Deixa eu dizer para você, bom dia. Eu estou querendo dizer para você que está aqui na minha frente nessa live. Ele chegou lá, só tinha o garçom. E ele falou assim, não, eu já entreguei para esse garçom ontem, eu não vou entregar para a mesma pessoa o panfleto. Nós aqui na Herbalife, às vezes a gente fala com a mesma pessoa no espaço todo dia, esquece de falar com gente nova. Ele voltou para casa, e ele não conseguia dormir. Ele pegou o telefone, galera, e ele ligou para um cara que ele conhecia lá no México, de madrugada, uma da manhã, 2 da manhã, falou pro cara sobre perder peso, sobre ganhar dinheiro, e aí o cara pegou e desligou o telefone na cara dele, e ele falou assim, ele foi dormir, tranquilo que ele tinha feito o trabalho dele de gerar contato. No outro dia, 9 horas da manhã, ele, lá no palco, ele contando esse caso, no outro dia, 9 horas da manhã, ele recebe um telefonema do cara, e perguntando o que é, se alguém me ligou, cara, você me ligou ontem à noite, quem é você? Aí ele se identificou pro cara, né, falou pro cara de onde ele conhecia o cara, e ele falou sobre a Herbalife pro cara naquele momento. Aí, no meio da palestra, galera, ele parou de fazer a palestra e falou assim, ó, eu não vou terminar a história, não. Aí ele falou, por exemplo, o cara chama Adriano, né?
ele pegou lá no meio de 1.200 pessoas, ele falou assim no palco: ô Adriano, fica em pé aí. Aí lá no meio de 1.200 pessoas, levantou um cara, ficou em pé, e ele falou assim: ó, hoje esse cara que eu liguei aquele dia, 1h da manhã, é o Adriano, que é presidente da Herbalife. Então, o que eu quero que você aprenda com isso aqui, cara, é a força da disciplina diária de fazer contato. Vai chegar uma hora, ó, o John Peterson já morreu, né? Mas ele deve ter presidente na organização dele que ele não tem nem ideia de quantos são e de quem seja. É tanto presidente que o cara deve ter na organização dele e que ele não tem nem ideia, né? Todo o pessoal do Sujihara aqui no Brasil, do Fábio, dessa organização toda aí de presidentes, fazem parte da organização deles. Então, deixa eu dizer para você, mas entenda esse conceito, ele é muito simples, mas ele é muito valioso para todo mundo, sabe por quê? A geração de contato, e a gente aprendeu isso com o Érico hoje agora, não é para agora que a gente está aqui no Cruzeiro, não é para hoje que está na frente do seu espaço, não, é para toda a vida. Entrou no Uber, fala, o cara vai entregar correspondência, fala, vai num banco, fala, vai no mercadinho, fala, começa a ir numa academia nova, fala. O tempo todo a gente precisa ter esse conceito. Então anota aí, mais importante do que você falar muito com uma pessoa é falar pouco com muitas pessoas. O tempo todo a gente precisa entender isso. As pessoas não entendem, mas no dia que você tiver a certeza que a construção do sucesso está sempre, na verdade, não é a construção do sucesso. Se eu fosse mais direto, eu ia dizer para você, o sucesso é algo que está sempre em construção, tá? Os seus objetivos, a realização dos seus sonhos, já que a gente está usando essa live aqui agora para falar de o que fazer para ter a vida dos sonhos, eu quero dizer para você, a realização dos seus sonhos está sempre em construção, não para nunca, né? E às vezes você vai construir a sua vida, a sua história de sucesso, sabe com quê? Com pedras que as pessoas atiram em você, né? Alguém fala um não para você, você vai usar aquele não para ir construindo o seu castelo, sabia? É uma pedrinha a mais ali. Tem uma passagem bíblica que diz que aquela pedra angular que foi desprezada, que foi rejeitada, que foi usada ali para fazer, no caso da vida de Jesus aqui, né? Foi a pedra angular que deu forma nesse mundo que a gente vive. Então, eu dizer para você, independente do que você está vivendo, independente da dificuldade, você tem que entender que cada vez que você supera um desafio, cada vez que você conquista, por exemplo, uma promoção dessa que está aqui no Cruzeiro, cada vez que você consegue se superar, chegar mais próximo, dar uma avançada ali, fazer uma apresentação diferente, fazer, quem sabe, uma venda de um cliente, você está mais próximo dos seus sonhos, dos seus objetivos. Isso vai acumulando, tudo na vida se acumula. Então, mas você precisa ter essa consciência aí. Então, Wellington, quer dizer que quando acontecem coisas ruins, coisas que eu não me qualifico, coisas que estão fora dos meus sonhos, isso faz parte da construção, sim, para você aprender o que não fazer, né? Não é que, Wellington, o problema, galera, o erro, o problema não está em errar, que todo mundo erra o tempo todo. Agora, o problema está em fazer os mesmos erros sempre. Então, a gente precisa ter essa consciência aqui, que eu preciso fazer coisas novas, eu preciso aprender coisas novas todo dia, né? E como você aprende coisa nova? Com a experiência dos outros. Ontem, por exemplo, nós fizemos uma reunião aqui no Cruzeiro só com algumas pessoas da organização da Martinha Gondim. Fomos lá para a cabine da Martinha Gondim, mais de 30 pessoas, uma cabine maravilhosa. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu sou pobre? Uma cabine maravilhosa com o furor, com a jacuzzi, com o mordomo. E aí o pessoal da corporação foi para lá, tiramos fotos, né? E eu estava vendo ali na história de pessoas que vieram pelo Cruzeiro para a primeira vez, né? E, galera, tanta história de superação. Deixa eu dizer uma coisinha para você, eu vou até chegar bem pertinho para dizer uma coisa para você. Tem muita gente boa em situação ruim aí fora, né? Aí, às vezes está trabalhando num banco e não aguenta mais a pressão do banco. Às vezes, hoje muita gente vai perder emprego. Hoje tem gente que é motorista de aplicativo e tem o risco de ser assaltado, sabia? Tem o risco de ser um carro roubado. Então, as pessoas aí estão aí fora. Agora, a pergunta é, eu e você, diariamente, nós estamos colocando pedras na construção do nosso palácio, né? A gente está construindo o nosso futuro com pequenas pedras que a gente vai ali juntando. Agora, galera, carregar pedra dá trabalho, mas vale a pena. O preço
preço que a gente paga, deixa eu dizer para você, o preço é muito pequeno. Fazer 2.500 pontos durante 10 meses, ou faz uma coisa, não dá para todo mundo mais fazer 2.500 pontos porque já passou o prazo da qualificação, né? De iniciar, para quem não entrou no jogo aí, com o mínimo de 1.500 pontos. Mas sabia que para todo mundo dessa live agora, 103 pessoas, para quem não é tabulador, dá se você qualificar a GET, você está nas férias, nas próximas férias, você poder levar uma filha, poder levar um filho, poder levar a esposa, poder levar o esposo, 2 pessoas no mínimo. Então vamos fazer um desafio aqui agora, galera. Eu queria que você hoje, você que não é um Get da Herbalife, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar um pin de Get aqui na internet, né? Eu não consigo pegar aqui porque aqui está sem WhatsApp. Mas eu vou pegar um pin de Get, ou você procura aí onde você está, pega um pin de Get, faz uma postagem sua, que você não é Get ainda, faz uma postagem sua com um pin de Get e declara nas redes sociais, ó, vou me qualificar Get para estar nas próximas férias da Herbalife. Só isso. O desafio que eu estou lançando para você hoje é pegar uma foto, pega uma foto, você imaginar uma imagem igual essa minha aqui no alto assim, você coloca um pin de Get ou de lado, em qualquer lugar, ou monta aí uma montagem segurando um pin de Get, mas declara hoje, declara para a esposa, declara para os filhos, declara para a família, declara para os amigos. Galera, deixa eu dizer para você, é muita gente que qualificou, ou melhor, vamos imaginar que só uma pessoa no mundo, até hoje, tivesse qualificado a GET em menos de 8 meses. Daqui até o final do ano tem 8 meses, ok? Imagina se só uma pessoa no mundo tivesse qualificado. Foram muito mais, né? Milhares de pessoas qualificaram com menos de um ano. Mas se uma pessoa qualificou, é prova mais do que suficiente que qualquer um pode. O Daniel Henriques fala um negócio, né? É radical o que o Daniel Henriques fala, mas ele fala. E é verdade o que ele fala. Ele fala que é o seguinte, só precisa de 4 meses para alguém qualificar a presidente da Herbalife. Só isso. Não precisa mais de que 4 meses. 1 mês para o cara virar supervisor e depois mais 3 meses de 200 mil pontos de organização. Então, ou seja, não precisa mais de 4 meses. Então, tudo que passa de 4 meses para qualificar presidente, a gente podia ter conseguido antes. Eu já contei um caso para vocês de uma menina que eu conheço que qualificou em 7 meses. Mas de que foi feito isso aí? Agora, a velocidade quem vai dar é cada um de nós. Deixa eu dizer para vocês, eu já não aguento mais ser presidente da Herbalife. É sério. Sabe por quê? Eu estou vendo gente crescendo aí fora. Eu estou vendo o pessoal da Índia crescendo barbaridade. E a pergunta é por que não? Deixa eu chamar aqui Sheik Prêmio Liberdade. Vamos chamar Sheik Prêmio Liberdade. Oi, Patrícia Castro. Peraí que eu vou te chamar daqui a pouquinho, tá, Patrícia? Fique aí, não sai da live não. Deixa eu chamar Sheik Prêmio Liberdade primeiro. Vamos ver quem é Sheik Prêmio Liberdade, para saber de onde tá falando. Deixa eu tomar aqui um negócio que o Magno preparou para mim. Deixa eu tomar meu Shape Control. É muita coisa. Diz que tem um delay. O Magno diz que tem um delay danado. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Sheik Prêmio Liberdade. Fala pra gente, Angélica, de onde que você é? Salvador, Bahia! Salvador, Bahia, terra boa. Angélica, fala pra gente o que você fazia antes da Herbalife e as suas insatisfações. Eu trabalhava em outra empresa, mas não estava satisfeita porque eu não tinha qualidade de vida. Eu vendia nas ruas. Então, para mim, não estava servindo aqui. Só ficava doente, só vendo. Angélica, o que essas lives te ajudam no dia a dia? Claro que ajuda. É você dar incentivo, o que a gente precisa fazer. Eu estou querendo crescer. Cada dia mais eu estou querendo crescer. Então, para mim, isso é muito importante. As lives, para mim, me ensinam muito, Wellington. Ô, Angélica, o que você já aprendeu nessa live que colocou em prática e teve resultado? Fazer geração de contatos, cada dia mais, que eu estava sem fazer isso, Wellington. Angélica, obrigado pela confiança, obrigado por participar da live e obrigado por estar aqui dando o seu depoimento para a gente. Galera, Angélica... Obrigada a você. E não tem, eu vejo a Angélica indo nos workshops, a Angélica chega cedo. Por exemplo, se tem um workshop tabulador primeiro, ela já está lá na hora dos tabuladores, ela não é tabuladora, mas ela está sentada na porta lá da sala, esperando para na hora que abrir a sala, o horário dela, ela poder entrar. Angélica, parabéns aí, obrigado pela confiança, obrigado pelo depoimento aqui. Obrigada, Wellington. Boa sorte. Tchau, tchau. Vamos chamar mais alguém aqui. Deixa eu ver, tinha uma outra pessoa aqui. Deixa eu ver se a outra pessoa está aqui ainda. Quem é Paty Herbalife? Vamos ver quem é Paty Herbalife.
Galera, e hoje eu quero perguntar um negócio pra Paty, que eu não sei quem é Paty Herbalife. Vamos perguntar pra Paty o que ela já fez pra abrir. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia. Só tô vendo parede, hein? Bom dia, Paty. Paty, Paty. Paty, quem é Paty? Só tô vendo parede. Eu acho que tem um delay aqui. Paty, não tem delay. Eu acho que a Paty aceitou sem querer. Oi, Paty. Bom dia. Bom dia, Paty. Me conte de onde você é. Sou de Serrinha. Hein? Sou de Serrinha. Serrinha? Tem Herbalife em Serrinha? Tem. Ô, Paty, a minha nora é de Serrinha, Paty. É mesmo? É, a Bia que namora com o Felipe já. Não sei porque não casou ainda, que namora há uns 8 anos já. Felipe tem 24 anos, namora 8. Então, desde os 16 ele namora. Me diga uma coisa, o que você fazia antes, Paty, da Herbalife? Eu era sacoleira. Sacoleira. Galera, escreve aí pra mim nos comentários quem é que conhece pelo menos uma sacoleira. Escreva eu. Paty, me fala uma coisa. A Suzana também, do Adriano, era sacoleira, sabia? A Suzana também é sacoleira. A Suzana hoje tem um dos espaços mais bonitos do Brasil. O espaço lá fatura mais de 50 mil reais por mês. Então, Paty, fala pra gente, quais eram as suas maiores insatisfações como sacoleira? Sim, insatisfação? Insatisfações como sacoleira. Era muito cansativo e pouquíssimo dinheiro. Então, era uma batalha diária, né? E no final não via o resultado. Paty, vou fazer uma pergunta aqui difícil para você. Não, a segunda que vai ser difícil, a primeira é fácil. Quem que é o seu patrocinador? Quem é o seu presidente acima? Gil Santos. Gil Santos. Você vai para os STS em Salvador, Paty? Já tem um tempinho que eu não vou. Ô, Paty, me ajude aí, né? Que você é da Bahia. Eu sou da Bahia. E você tá aí pertinho de Salvador. Todo mundo quer ir na capital fazer alguma coisa. Participa do STS lá. O grupo do Gil Santos é um grupo que mais movimenta o STS lá, minha amiga. Não fica fora, não. Paty, fala pra mim o que essas lives te ajudam no dia a dia. Ajuda a ficar muito motivada, com energia, vontade de trabalhar, vontade de buscar os clientes. É uma disposição assim, fora do controle. Paty, o que você já aprendeu aqui nessa live e já colocou em prática? Hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia que foi uma pessoa que me indicou. Hoje é o primeiro dia que está participando da live? Sim. Meu Deus do céu. Paty, eu peguei você de surpresa, Paty. Rapaz, Paty, tem 3 anos que a gente faz. Tem 3 anos que a gente faz live. Você estava onde esse período todo? Oi? Você estava onde esse período todo? Tem 3 anos que nós fazemos live. Como é que diz? É aquela questão, falta de hábito, né? De estar participando dos eventos, das coisas, mas agora eu estou voltando com tudo. Muito bem, Paty, parabéns. Paty, a gente tá aqui todo dia, 7 horas da manhã. Inclusive, a gente tem pleno cruzeiro da Herbalife, ó. Ó o navio aqui, ó, gente boa aqui, Magro Vieira, Adriano. A liderança da Herbalife do Brasil tá toda aqui nesse cruzeiro. Mas a gente continua fazendo as lives. Continuamos fazendo as lives e a gente tá aqui de segunda a sexta-feira. Inclusive, amanhã nós vamos estar fazendo a última live aqui. Ô, Paty, seja bem-vinda à nossa live, viu? Obrigado aí pela confiança. Fica com Deus. Obrigada. Você também. Amém. Bom dia, viu? Bom dia. Galera, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Agora eu queria, a gente já chegando aqui na reta final da nossa live, deixa eu dizer para você. Não é entrar na Herbalife que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o que você faz depois que você entrar na Herbalife. Sabe por quê? Porque entrar, agora aqui tem 107 pessoas, eu imagino que a maioria das pessoas aqui já são distribuidores da Herbalife, a maioria aqui. Deve ter um ou outro convidado, mas a maioria é distribuidor. E não basta entrar na Herbalife, né? É importante o que você vai fazer
depois que você entra. Uma coisa eu sei, a gente tem um negócio que a maioria de nós, inclusive eu com 23 anos de Herbalife, a gente não tem a dimensão de onde a gente pode chegar. O negócio é grandioso demais. Então, eu queria que você saísse dessa live aqui hoje. Ô Thaís, como que eu vou chamar meu amigo Toninho Azambuja? Ó, a pessoa que eu mais passo tempo nesse cruzeiro aqui é com o Toninho e a Sheila, sabia? A gente almoça junto, a gente janta junto todo dia, mas ele deve estar dormindo uma hora dessa. Por isso que ele não acorda cedo para estar aqui na live. Mas pode deixar que eu vou falar com ele, viu, Thaís? Eu já vou avisar pro Toninho que você quer que eu chame ele para a live aqui, beleza? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Então, entenda isso aí. Não é entrar na Herbalife que vai mudar a sua vida, né? O que vai mudar a sua vida é o que você faz depois que você entra na Herbalife. Bom dia, bom dia. Vem cá, rapaz, vem dar um depoimento aqui, vai. Tá chegando mais alguém aqui para dar depoimento na nossa live Café com o presidente. Direto. Esse cara, ele mora muito longe de onde o Cruzeiro tá. E aí, meu irmão, como você tá? Bom dia, Wellington. Vamos lá, olha aqui, ó. Chegando diretamente de Santa Catarina. Bom dia. Diga, meu irmão, fala pra gente um pouquinho de você, o que vocês faziam antes e como que a Herbalife entrou na vida de vocês. E não sei se vocês conseguem assistir as lives, mas acho que é meio corrido pra vocês. Mas o que veio de mudança na vida de vocês através da Herbalife? Bom, primeiramente aí, meu nome é Paulo Graff, sou de Santa Catarina, então a gente saiu de Santos, veio para Balneário e voltou para Santos, né? E Balneário, tem um espaço em Balneário, né? Tem um espaço lindo em Balneário. E eu conheci a Herbalife através do amigo, ele era personal trainer, e ele falou da Herbalife pra mim, só que ele falava uns termos muito técnicos lá, de mitocôndria, não sei o que, eu falava, para esses negócios aí de coisa, Marcelo, não quero saber disso aí não. Ele, então tá bom, vou te apresentar então alguém que pode te explicar, então a primeira grande dica é você associar com pessoas que conhecem um pouco mais. Ele não sabia, ele tinha um pouco tempo de negócio e não sabia explicar direito os produtos, e ele apresentou pra minha esposa atual, né? E ela já tinha uma carreira um pouco maior na Herbalife. Ela fez uma avaliação física comigo e me explicou como é que eu estava me sentindo e fez sentido. E ela falou assim, como é que as pessoas que trabalham junto contigo estão mais tempo na empresa. Aí eu falei, um deles era alcoólatra, 2 deles estavam na bariátrica e um deles era meio perdido nas coisas. Então eu falei assim, esse meio perdido nas coisas não é, alcoólatra também não ia ser, então ia ser esses caras aqui no meio. E na verdade eu já estava, né? Eu estava quase 120 quilos, né? E resolvi fazer um teste no primeiro mês. Fiz o meu primeiro mês, perdi 8 quilos. Eu falei pra ela assim, acho que dá pra continuar. Ela falou, não acha não, você é obrigado a continuar. Continuei fazendo. No segundo mês foi menos 13, no terceiro mês foi menos 18, no quarto mês foi menos 21 quilos, né? Aí nesse processo de conhecer minha coach melhor, acabei me apaixonando. Consegui em 4 meses conquistar o coração dela também. E a minha história com a Herbalife começou assim. E trabalhando na parte de negócio, a partir do meu segundo mês, o uso dos produtos, não conhecia nada, não sabia nem vender, não sabia nada. As pessoas que trabalhavam comigo à minha volta viram o meu resultado, começaram a perceber como é que eu estava me sentindo bem, como eu estava mais alegre, como eu estava mais disposto. E aí começaram a perguntar, o que você está fazendo, o que você está fazendo? Eu falei, estou usando isso aqui, fala com ela. Estou fazendo isso aqui, fala com ela. Estou usando isso aqui, fala com ela. E eles não queriam falar com ela. Eles simplesmente queriam o que eu estava usando. Então, no meu primeiro mês de negócio, eu consegui ganhar R$600 extra, no segundo mês, R$600 extra, no terceiro mês, R$600 extra. Então, praticamente, eu paguei meus produtos nos meses subsequentes, né? Então, foi muito, muito legal isso. Paulo, você largou a engenharia para fazer sua Herbalife? Na verdade, eu sou oceanógrafo, pós-graduado em gerenciamento de projetos. E é mergulhador ainda? Mergulhador também. Mergulhador, bicho. Mas eu trabalhava como engenheiro ambiental numa fábrica, né? Então, eu fiquei 10 anos trabalhando na fábrica, então, boa parte da Herbalife eu fiquei trabalhando parcial. E pós-pandemia a gente muda o conceito, a gente fala a cabeça, a mentalidade, a gente fala assim, não, tá na hora de a gente pensar um pouco mais em família. E aí eu resolvi largar para abraçar o projeto do Espaço Vida Saudável, ficar mais em família. E a gente tem essa possibilidade, né? Então a Herbalife abre esses leques e você continuar trabalhando com o que você faz e faz parcial. E se você resolve ter um mais aumento de qualidade, ter uma outra forma de vida, um pensamento diferente, a Herbalife te possibilita isso, né? Então, graças a Deus, a Herbalife tem essas possibilidades e a gente está muito feliz com isso. Valeu, Paulo. Obrigadão, meu irmão. Obrigado. Resultado incrível. Alessandra, vem cá, Alessandra. Chegou aqui, Alessandra. Alessandra tá na live todo dia e apareceu aqui agora de surpresa. Fala, vem cá, Alessandra. Fala pra gente aqui. Conte pra gente aqui tudo. Alessandra aqui diretamente de Belo Horizonte. Alessandra, você tá na live todo dia, não é verdade? Não perde um dia.
Fala pra gente, Alessandra, o que você fazia antes de Satisfações e o que as lives te ajudam? Então, o que eu fazia antes, eu trabalhava com transporte escolar. Então, eu transportava aí, foram durante 5 anos. E dentro do transporte escolar, eu já comecei a trabalhar com Herbalife. Aí veio a pandemia, em 2020. Só um minuto. Galera, quem conhece alguém que trabalha com transporte escolar? Ou um motorista de aplicativo que leva a criança pra escola ali? Galera, tá cheio de gente igual a Alessandra aí. Desculpa, Alessandra. Verdade. E aí, em 2020 veio a pandemia, né? E eu parei literalmente, né? Abri meu espaço e comecei a trabalhar o tempo integral com a Herbalife. O que as lives te ajudam, Alessandra? As lives, na realidade, é sensacional, né? Ajuda a gente se posicionar, fazer as pontuações, né? É o ânimo aqui nessas 7 horas da manhã, não é? Sensacional, gente. As lives, assim, é muito bom para quem quer realmente crescer, ter resultado, enfim. Não Alessandra, perca, viu? como que tá sendo esses dias de cruzeiro aqui? Maravilhoso. A gente estava acabando de falar aqui agora que são dias assim, sensacionais. Quem não fez ainda, tem que fazer, tem que ter oportunidade aí para estar com a gente. Obrigado, Alessandra. Galerinha, vamos lá encerrar nossa live 7h59. Eu queria encerrar então que você entender isso. Não é entrar na Herbalife que vai mudar a sua vida, mas é o que você faz diariamente depois que você entra na Herbalife. E às vezes vai começar mudando aqui, ó, a mentalidade. Ler livro de desenvolvimento pessoal, escutar Jim Rohn, escutar Mark Hills, parar de ficar vendo Netflix, parar de ficar... Né? Eu assisto Netflix, mas é uma série a cada 3 meses. E série de 3 episódios. E série que me ajuda no desenvolvimento pessoal. É série cristã. É série que me torna uma pessoa melhor, para ser o melhor pai, o melhor patrocinador, o melhor downline. Então, deixa eu dizer para você. Eu queria que você saísse daqui com 2 coisinhas só hoje na mente. Primeiro, não é entrar na Herbalife que muda a sua vida, mas é o que você faz depois que você entra aqui. E número 2, o segredo do negócio é falar pouco com muita gente. Então começa aí, cria o hábito de fazer 10 contatos todos os dias, daqui até o final do ano, sábado, domingo, feriado, na sua igreja, na atividade física, no meio dos amigos, nas redes sociais. Gente, como é que eu faço contato? Wellington, eu vou explicar para você como você faz contato. Manda uma mensagem para alguém, olá, encontrou com alguém no meio da rua, bom dia, não sei o que lá, tudo bem. Só assim, galera, é sério. Começa a andar na rua e cumprimenta todo mundo. Oi, bom dia, tudo bem? Sei o que lá, chega e vai no lugar. É assim que a gente cria uma rede de contatos, beleza? Então, encerrando a nossa live, amanhã a gente vai fazer a última live aqui do Cruzeiro, né? A nossa live Café com o Presidente. E o tema da nossa live é por que vale a pena pagar o preço para ter a vida dos sonhos. Belezinha? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, 7 horas da manhã. E hoje vai ter muita história, vai ter muito conteúdo aqui ao longo do dia para a gente trazer aqui para vocês diretamente do Cruzeiro da Herbalife. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.